Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Essa é a hora da adoração. Vem dar a ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior verá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior verá. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu Senhor Jesus. Senhor, que possamos escolher esse tesouro maior que é Tu, ó Pai. Que possamos caminhar contigo todos os dias, buscando
face, em tudo glorificando a Ti, ó Pai, no nosso falar, no nosso andar, em todas as áreas de nossas vidas, Deus. Amém. Nessa próxima canção, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, a cesta do amor, você tem a oportunidade de trazer até aqui à frente. A gente tem um QR Code lá atrás. Qualquer outra dúvida, o Rafael, o moço da mídia lá atrás, ele é o tesoureiro. Afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque pela fé, por meio da graça, ó Pai, nós somos salvos no Teu Filho, ó Pai. Eu te agradeço pelos dízimos e ofertas, Pai, aqui, que foram trazidos aqui à frente. Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos os nossos irmãos aqui presentes, ó Pai. Esteja abençoando a sua igreja, que possamos usar todos os recursos para o louvor e honra de sua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém.
se fez todas as coisas, nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Venha, Senhor, continue fazendo a tua obra em nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos de Ti todos os dias, Pai. Coloca isso em nosso coração e que possamos verdadeiramente Te buscar todos os dias. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode sentar, igreja.
Amém. Agora, as minhas ovelhinhas. Que lindas. A Tia está aqui em cima hoje, então vocês fiquem aqui para a gente orar, para a gente passar. Não, pode ser lá também, né? Vamos orar. Vamos, minhas ovelhinhas. Hoje eu serei a pastora das ovelhinhas. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, quero entregar, Senhor, as Suas ovelhinhas, os nossos pequenos da Tua casa, que irão agora, Senhor, ouvir a Tua palavra, através da minha boca, que o Senhor possa me usar, Senhor, e que eu possa ser um canal, Senhor, para que eles possam ouvir a Tua palavra e que ela fique guardada em seus pequenos corações. Abençoe esse momento que nós estaremos juntos, se esteja conosco. Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, da série convidar alguns amigos que estudaram comigo na faculdade, eu quero chamar aqui o Leandro. O Leandro, ele também já estudou comigo na faculdade. A gente teve uma oportunidade de morar um tempo na República também, dividir um espaço lá. Foi também um tempo de crescimento, você está sempre próximo dele nessa época. E o Leandro, ele vai se apresentar aí, e é isso aí. Tudo bem, meus irmãos? Boa noite. Tive a felicidade de estudar com o Lucas. E a infelicidade, não. A gente morava junto, dividia o mesmo quarto. Mas se tem uma coisa que foi bom é que eu deixei minha família muito longe, 1.000 quilômetros, e quem se tornou minha família foi o Lucas naquele período ali. E ali a gente ria, fingia que fazia atividade física, confessava nossos pecados, reclamava das aulas, mas amém, progredimos, estamos aí os dois casados, olha o milagre, gente, os dois casados. Mas amém. É um prazer estar aqui com vocês. Estou com a minha esposa, Kendra, e estou com o meu filhinho, que a minha avó dele raptou ele da gente, e a gente não conseguiu vencer essa batalha, essa briga. Então ficou com a avó. A gente vai fazer o quê, né? Não tem como lutar com os avós. E aí ele ficou em casa. O Estevam está com 3 aninhos, meu Deus do céu. Nós somos proprietários também de uma escola lá em São José. A gente tem uma escola cristã. Uma escolinha pequena, 60 alunos, mas estamos lá batalhando por isso. Sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente congrega ali no Auer, mais ou menos, na Igreja Presbiteriana do Brasil Ático. Fica bem na Marechal ali. Já estou na Presbiteriana faz um tempo. Enfim, esse é um pouquinho da gente. Já estamos no ministério há um tempo, já batalhando. Estamos agora ingressando ao mestrado também em teologia, então estamos batalhando aí para, como o Lucas disse, né, a gente não para de estudar, segue sempre. E aí na série que ele propôs para mim, a gente vai falar de um tema ao qual nós aqui já abordamos várias vezes, que é falar sobre a fé. Só que nós vamos pensar essa fé de uma forma prática, como que ela funciona. Vamos analisar nosso coração para ver se de fato temos fé. Então hoje a gente vai fazer essa vistoria no nosso coração para encontrar evidências disso. O texto que nós iremos ler, a minha Bíblia é a versão ARA, tá? Eu vi que os irmãos estavam lendo na versão NVI, não tem problema, não vai ter tanta diferença. É o texto de Tiago. Nós vamos lá no capítulo 2 de Tiago. Nós iremos ler Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o final da perícope, que vai até o 26. Todos encontraram? Vamos então
a leitura. Tiago 2, do versículo 14. Diz o seguinte, o subtítulo está: A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Parece um texto complexo? Parece um pouquinho difícil, né? E se torna um pouquinho mais difícil esse texto quando nós olhamos a história da igreja, porque esse texto foi, diante da história da igreja, nós tivemos muitos problemas. Vocês bem sabem que Lutero, em relação à carta de Tiago, ele não queria que ela estivesse na Bíblia. Lutero, quando ele fez a tradução e chegou nessa parte de obras aqui, ele chegou a apelidar a carta de Tiago como carta de palha. Na primeira tradução que ele fez do grego para o alemão, ele retirou ela na primeira versão. Aí depois, nas versões posteriores, ele acrescentou ela no final, mas depois ele permaneceu com ela. Para vocês entenderem como essa relação de obras, e qual é o conflito aqui? Nós temos uma confissão protestante de fé, então nós cremos que somente pela fé somos salvos, amém? Temos essa confissão de fé, isso faz parte do credo da igreja protestante, somos salvos somente pela fé. E aí o texto diz que somos salvos pelas obras. E aí a nossa cabeça começa a dar uma esquentada, e nós começamos a pensar: meu Deus, tem algum problema aqui, e agora eu preciso saber dessa resposta, porque o texto está dizendo que é pelas obras, não é somente pela fé. Só que o credo de fé de nós protestantes é que somente pela fé somos salvos. Como está em Efésios 2:8. Somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus dado gratuitamente para que ninguém se glorie. Só que existe um contexto, existe uma proposta de Tiago aqui que é diferente daquilo que Paulo escreve nas suas cartas quando ele está falando sobre salvação por fé e não por obras. E é isso que a gente vai tentar responder. Provavelmente esse Tiago, quem escreveu essa carta, é o irmão de Jesus. Não é o Tiago dos apóstolos, porque o primeiro Tiago, ele foi morto, a gente vai ver ali em Atos 12. Aí depois a gente vai ter o Tiago, o outro Tiago, o filho de Alfeu. Esse Tiago também, a gente não tem quase nada na história da igreja escrito sobre ele, a não ser a menção que tem nos evangelhos, que ele fazia parte de um dos apóstolos. Provavelmente o seu apostolado foi mais na vida prática do desenvolvimento da pregação do evangelho no primeiro século, mas não com registros de escritos como nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Já esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. E é interessante, né? Porque o texto, quando começa, Tiago 1, se você fosse irmão de Jesus, como que você se apresentaria para as pessoas?
Aqui é o Lucas, né? Sou irmão de Jesus. Senta na primeira fila já, cara. É recebido diferente. E olha como que ele se apresenta lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante como ele se apresenta. Ele não é aquele que se coloca como, eu sou o irmão. Meu irmão. E é interessante que esse Tiago, aí vocês vão, agora sim vai ficar mais complicado. Esse Tiago, durante o início do ministério de Jesus, ele não creu em Jesus. Ele não crê. Ele vai crer lá depois da ressurreição, quando Jesus aparece, aí a evidência de que esse Tiago passa a crer em Jesus, e aí ele adentra aos apóstolos, e a gente vai ver que com o tempo, esse Tiago vai se tornar um dos pastores, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Inclusive, o grande concílio de Jerusalém, que acontece em Atos 15, ele é quem dá a palavra final a respeito da tese ali sobre a pregação aos gentios. Olha que interessante, né? Esse é o Tiago que nós estamos falando. Alguém que viu Jesus crescer, mas não cria em Jesus. Só após a ressurreição, ele passa a crer. E aí sim ele se torna um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. E aí ele escreve esse texto, está lá no versículo 1, as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Só que é interessante pensar que essa carta aqui está escrita mais ou menos entre 44 e 64, que é seu ano. 44 depois de Cristo e 64. E porque em 64 ele morre, e provavelmente ele foi um mártir da igreja. A gente vai ter Eusébio falando sobre ele, Flávio Josefo vai falar sobre ele, que ele foi morto a pauladas e foi jogado do pináculo da igreja, do parapeito da igreja, ele foi arremessado. E é interessante que esse cara que não creu é quem vai falar sobre fé para a gente. Ele é quem vai descrever esses textos que são extremamente complexos. Para isso, vamos retornar à nossa leitura, sabendo quem é o escritor agora, qual é o contexto que ele está inserido. A igreja, no primeiro século, depois de Atos 2, se inicia uma perseguição muito violenta no primeiro século, muito violenta. Vocês sabem que os cristãos eram perseguidos, mortos, os cristãos eram arrastados por bois, eram pisoteados, eram soltos em arenas. A gente vai ter o Coliseu Romano, um dos maiores exemplos de covardia que houve com os cristãos no primeiro século. Os cristãos eram amarrados em madeiras para iluminar a cidade de Roma. Então a perseguição era muito violenta. É nesse contexto de perseguição, é nesse contexto onde as pessoas estão perdendo tudo por conta da fé em Cristo, que Tiago escreve essa carta a todos os cristãos que estão sendo colocados para fora das cidades. Então, se você era um cristão no primeiro século e alguém descobrisse, provavelmente a guarda ia chegar na sua casa. E aí ela ia tomar seus bens, ia tomar a sua família, ia violentar a sua família, talvez colocaria você para ser escravo, talvez venderia seus filhos, aconteceria isso. E aí o que está sendo... Os patrões iriam abusar deles, tudo que eles tinham seria tomado. Então o que está acontecendo? Os cristãos estão fugindo da perseguição. Eles estão sendo dispersados por todo o Oriente Antigo. E aí, Tiago começa falando a quem? As 12 tribos da dispersão. O povo que está sendo separado. Esse é o contexto que Tiago escreve. E aí ele começa o texto, lá no versículo 14 do capítulo 2, falando: meus irmãos... Ou seja, o público deles são judeus e gentios que estão fugindo da perseguição para ambientes onde tenham cristãos, judeus e gentios que estão ali vivendo as suas igrejas. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E aí, essa é a principal pergunta que ele vai fazer nesse texto. É a principal pergunta que ele vai colocar, e ele vai responder ela com alguns argumentos que a gente vai trabalhar agora.
E é interessante porque essa pergunta ela serve para nós hoje ainda. Meus irmãos, qual o proveito se você disser que tem fé, mas não tiver nenhuma obra? O que adianta eu falar que eu sou crente? Rasgado no português, o que adianta eu falar que eu sou crente se eu não aparento nada disso? O que adianta? Essa é a pergunta que ele está fazendo para essas igrejas, nesses contextos de perseguição. E aí ele começa a elaborar uma tese de resposta para convocar essas igrejas a pensarem. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que ele está falando é o seguinte: o que adianta ter fé se não tem obra? É o mesmo que aconteceu o seguinte: tem um irmão entre nós aqui na igreja, que está em condição que não tem o que comer, não tem o que vestir, e aí nós como igreja viramos para ele e falamos, Deus te abençoe, meu irmão, viva a sua vida, que o Espírito Santo aqueça seu coração. Só que a gente não faz nada para mudar esse contexto. O que adianta? Essa é a pergunta que Tiago está fazendo. E detalhe, no contexto de perseguição, eles estão perdendo tudo, não é o nosso contexto aqui, eles estão perdendo tudo por conta da sua fé. Provavelmente muitos se tornam andarilhos, muitos vão viver em condição de rua mesmo no primeiro século, porque a pobreza era mais evidente do que hoje, estava mais no contexto da realidade do que hoje. E aí a pergunta é, o que adianta esse irmão estar no meio de nós, passando fome, passando necessidade, passando por todas essas questões, e você virar para ele e falar, ô irmão, vou orar por você, aí você manda aquele emoji de mãozinha de oração para ele no grupo, e amém, e a gente não faz nada por ele. Isso é o que Tiago está falando. Se a gente não der o necessário, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. E aí ele vai dar mais exemplos, para deixar acho que bem claro a ideia. Mas alguém dirá, por acaso alguém vai questionar isso. Tu tens fé, e eu tenho obras. Ele está imaginando que alguém vai questionar ele. Então ele cria um personagem para deixar mais claro um diálogo, um debate a respeito dessa questão. E aí ele fala assim, alguém vai falar, imagina alguma pessoa, imagina que algum irmão da igreja vai questionar e vai falar assim, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Aí ele deixa mais claro a ideia de que é o seguinte, você fala que tem fé, só que você não me apresenta nada, você não apresenta nenhuma evidência dessa fé, porém eu apresento todas as obras, e aí com todas as obras eu comprovo a minha fé para você. Qual que é mais importante? Apresentar as obras que comprovam fé, ou falar que tem fé e não apresentar nada? Mostrar as obras. E aí ele faz uma pergunta que é o Shema da tradição judaica, que é o principal credo judaico. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aí ele fala assim, você falar que crê em Deus, você faz bem. Ele não está advertindo isso, que isso é errado. Se você falar que crê em Deus, isso está correto. Mas isso que você está fazendo, até os demônios fazem. E o que a gente vai ver nos evangelhos é que quando Jesus chega, todos eles se prostram e falam, por que o Senhor veio atormentar a gente agora antes da época? Então a gente encontra essas evidências. E aí ele responde assim, você falar que crê em Deus, e crê em Deus está certo, mas isso aí até os demônios fazem. Isso é muito simples. E aí ele continua. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. Isso aqui é uma chamada, porque na tradução em português parece ser tranquilo, mas chamar alguém de insensato é sem miolo, você é irracional, o que é? Você está doido? Ele está querendo dizer essa expressão.
que é a mesma que a gente vai encontrar lá em Gálatas. Ó Gálatas insensatos, que Paulo escreve. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ele está falando assim, vocês querem então ter certeza de que você dizer que tem fé e não ter obras, isso aí não serve de nada? E aí ele vai citar alguns exemplos. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E aí é interessante que nós estamos falando de uma igreja que é gentil e de uma igreja que é judaica, no sentido de judeus que creram em Cristo. E é interessante que o primeiro que ele vai usar de exemplo é o pai da fé, Abraão. E aí é interessante porque quando nós vamos ler as cartas de Paulo, Paulo cita muito Abraão como pai da fé, a Bíblia relata muito Abraão como pai da fé. Só que Tiago está colocando Abraão como pai da fé, mas colocando como exemplo a obra dele. E vocês bem sabem que quando Abraão é chamado de Ur dos Caldeus, e Deus faz uma promessa na sua velhice, de que lhe daria um filho, e Deus lhe dá o filho, mostra para ele os céus, fala que as gerações dele serão maiores do que as estrelas, do que ele pode contar no céu. Vocês sabem que chega um momento, depois que o filho da promessa, que é Isaque, nasce, Deus pede para ele Isaque. E aí Deus pede para ele Isaque, ele vai até o Monte Moriá, sobe o monte com seu filho, e lá em cima, quando ele arma o altar, amarra seu filho, ergue o cutilho para sacrificar o seu filho, uma voz do céu clama e pede para ele, agora sei que você é fiel e que você estava disposto a tudo. E é interessante que esse é o exemplo que Tiago vai usar como fé. Fé não foi lá atrás ele crer no sentido só de um conceito, de uma ideia. Não é tipo assim, o que nós vemos hoje, as pessoas acham que porque entenderam que Jesus morreu por ela, esse conjunto de informações é fé. Só que isso é só um conceito. E isso é muito difícil para nós pensarmos, porque se nós entendemos que Jesus, todos nós sabemos que somos pecadores, amém? E que para isso Jesus veio e morreu em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores e não pedimos essa salvação. E isso foi feito por graça, e Ele morre por nós e leva sobre Ele os nossos pecados, e diante disso somos justificados diante de Deus, e Deus nos concede perdão, e agora podemos ter acesso a Deus sem a mancha do pecado. Isso é uma informação que nós temos, não é? Nós sabermos disso, dessas informações, faz da gente ter fé. Nós fazermos esses cálculos da teologia, de falar que éramos pecadores, Jesus morreu por nós e agora somos salvos. Eu saber essas informações me torna alguém que tem fé? Não. E isso que é o perigo nosso, porque às vezes um conjunto de informações nos escraviza e nos leva a ter uma falsa fé. Porque só porque podemos explicar a teologia, só porque sabemos explicar que Jesus morreu por nós, isso não é evidência de que, isso não é uma obra, uma evidência de que de fato temos fé em Cristo. E olha como é uma distância muito pequena quando nós olhamos isso, porque, presta atenção, quem aqui cresceu em igreja, desde berço? Aos 10 anos você não sabia que Cristo tinha morrido por você? Agora você que talvez adentrou a fé há pouco tempo, antes de você estar na fé, você já não sabia que você já não tinha a informação de que Jesus era o Salvador? Você já não tinha a informação de que nós éramos pecadores e que precisaríamos nos render diante de Deus para alcançar salvação? Mas por que esses conjuntos de informações não faziam com que a gente tivesse fé? Entendeu como ter um conjunto de informação não é uma evidência de fé para nós?
E isso é interessante porque isso nos leva a pensar sobre o nosso coração, se de fato cremos ou se de fato temos um conjunto de informação apenas. E essa é uma avaliação que mexe com as nossas estruturas. Só que Tiago continua, porque ele está citando Abraão, o pai da fé, só que aí ele fala que a fé de Abraão é uma fé prática. Ele não só pensou, entendi, Deus prometeu e me deu um filho. Não, a fé dele levou ele a colocar o filho dele em sacrifício. Entendeu como a fé empurra, a fé o movimenta para que ele possa exercer obras de justiça? E aí ele vai continuar. Ele citou primeiro o Abraão, o pai da fé. E aí ele continua no versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E esse cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão creu como? Ele fez uma oração igual era, o pastor vai se lembrar, na década de 80, 90, 2000, o movimento de evangelical foi muito forte. E aí essas caravanas de estádios, de movimentos missionários, onde o pregador fazia uma chamada e as pessoas iam à frente e faziam aquela oração que vocês conhecem. Eu, Leandro, aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, risca meu nome, coloca meu nome. Vocês já ouviram essas orações, né? Esse movimento da década de 80 para frente foi um movimento muito lindo em questão missionária. Porém, caiu-se num erro muito grande, porque imagina, se nós estamos aí em 220, 230 milhões de brasileiros, e se diz que a metade é cristão, a metade professa a fé cristã, e nosso país continua tão corrupto, nosso país continua tão devasso, a imoralidade em todos os cantos, tudo, a sensação de injustiça por todos os lados. Aonde estão essa metade desse povo que é cristão? Porque quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vimos que Jesus chama 12 vira 70, e assim, vai se multiplicando, só que você vai vendo as transformações. E pensa o seguinte, vamos analisar o nosso contexto. Você olha a televisão, a nudez é explícita. E isso não escandaliza a gente. E sabe o que é o interessante? Isso não escandaliza, para vocês verem o quão caído está o nosso contexto, que aquilo que era para ser horror diante de Deus, se tornou normal diante da sociedade. E isso é muito complexo, porque quando nós falamos que somos um país cristão, as evidências dessa fé, ela não é provada na prática, no dia a dia e nos relacionamentos. Nós temos uma escolinha, né? Eu falei para vocês, nós temos uma escola cristã lá em São José. E assim, os colaboradores que nós mais tivemos problemas foram os que falavam que eram crentes, que chegavam primeiro e falavam assim: eu sou crente. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, porque no contexto que nós vivemos, ser cristão é um status. Não existe mais um pré-requisito para isso. É muito legal falar que é crente. E se for artista, então, meu Deus, até série na Netflix você ganha, cara. E agora o contexto que nós estamos falando aqui de Tiago, é pessoas que estão perdendo suas casas. Onde você confessar Cristo é quase dizer assim, pode vir me matar aqui, pode vir me buscar, pode vir levar meus filhos. Graças a Deus a gente não vive esse contexto. Porém, esse contexto provava a fé das pessoas. Provava a fé das pessoas verdadeiramente.
Olha o contexto que eles estão, de perseguição. E ainda nesse contexto de perseguição, Tiago está confrontando aqueles que dizem que creem em Jesus, mas não evidenciam obras. Sendo que só professar Cristo como Senhor já era colocar a cabeça em risco. E aí, agora, ele vai citar uma pessoa gentil no exemplo dele de fé. Olha lá no versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E aqui é interessante nós pensarmos. Quando ele fala aqui por obras, ele não está falando, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui ele não está falando obras da lei, que é o que Paulo vai advertir, porque Paulo vai ser muito enfático na teologia da graça, dizendo que não somos salvos pelas obras da lei, cumprir os mandamentos. Isso está claro para os irmãos? E aqui, Tiago vai falar o oposto, e aqui é a briga de Lutero. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, mas então qual obras? E não por fé somente. Peraí, então aqui você começa a entender o dilema de Lutero e dos reformadores diante desse texto, porque a Igreja Católica pegava esse texto e era um texto base para cumprir os sacramentos, para cumprir todos os movimentos que precisavam da Igreja até 1500. Mas então qual é o grande problema? Porque Paulo está falando que não somos salvos pelas obras. Aí Tiago vem e fala, somos salvos pelas obras e não pela fé somente. E aí nós, protestantes, frutos da reforma, falamos que somente a fé nos salva. E aí a nossa cabeça faz o quê? 1 mais 1 dá 7, não fechou a conta em nenhum ponto. Mas aí a gente precisa entender o que ele está dizendo. As obras que Tiago está falando são as evidências da nossa fé. Ou seja, as obras não nos salvam. Tranquilo? Tranquilo aqui? Se você ser uma pessoa melhor, se você pratica caridade, se em algum momento você fala assim, nossa, mas meu vizinho é uma pessoa muito moralmente mais elevada do que eu, meu vizinho pratica caridade, meu vizinho faz isso aqui, meu amigo da faculdade, nossa, os conselhos dele são mais morais do que o meu. A gente está falando, essas obras não nos salvam. Entendeu? E as obras, cumprir os mandamentos, nos salvam? Agora aí. Balangou aí, hein, pastor? Deu uma balangada aí nos irmãos aí. Cumprir os mandamentos nos salva? Não nos salva. Isso que é interessante. Porque somos salvos pela fé. E a função dos mandamentos. Imagina, os 10 mandamentos é o caráter de Deus. Entende? O único que pode cumprir os 10 mandamentos é Deus. Esse nível que se exige dos 10 mandamentos, somente uma pessoa conseguiu cumprir. Que foi o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Então, quando nós chegamos diante dos 10 mandamentos, e o texto diz, amarás a Deus de todo o seu coração. Aí a pergunta que eu faço, você ama? Essa é a pergunta, você ama a Deus de todo o seu coração? Se em algum momento da sua vida você mentiu, você não ama. Porque de todo o seu coração, todo o seu entendimento, é em toda a sua vida, do dia que você nasce até o dia que você morre, você tem que amar Deus com todo o seu coração. Em algum momento você deu uma mentidinha? Se falar que não, é agora que vai iniciar essa mentira. Se em algum momento, a Bíblia deixa ao nível como que é tão profundo dos 10 mandamentos. Se você não fez nada de errado, mas deixou de fazer o que era bom, você está em pecado. Então, em algum momento a gente negligenciou isso? Claro que a gente negligenciou. Então quer dizer que nós caímos no primeiro mandamento, que é não amar a Deus de todo o nosso coração. Só que a Bíblia é mais enfática, porque ela diz que se não andarmos em um mandamento, se falharmos em um, falhamos em todos. Ixi, aí
Então quer dizer que diante das Escrituras e diante de Deus, nós estamos errando em todos. E somente um cumpriu isso, que foi Jesus. Por isso que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque quando nós chegamos na lei dos sacrifícios, quando alguém ia apresentar diante do sacerdote, imagina que eu pequei e cheguei diante do sacerdote. E aí eu apresentava o cordeiro para o sacerdote. O que o sacerdote olhava? Olha como isso é muito didático para nós entendermos. O que o sacerdote olhava? Quando nós chegávamos para oferecer um sacrifício pelo nosso pecado, o que ele olhava? Eu quero ouvir uma resposta. Ele olhava o cordeiro. Ele não olhava para o pecador. Ele olhava se o cordeiro era perfeito, não se o pecador estava arrependido. Olha que interessante que é isso. Então ele analisava o cordeiro, e ele via que o cordeiro não tinha mancha, ele não era falho, ele não tinha nenhuma deficiência nele. E aí, o pecado era perdoado. Por conta do pecador? Não. Por conta do cordeiro. Eis que João Batista está pregando, e ele avista Jesus vindo. E ele diz o quê? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, diante dos 10 mandamentos, como nós somos? Pecadores. Nós vamos encontrar isso nos primeiros 3 capítulos de Romanos. Somos pecadores, pessoas que, se formos apresentar as nossas obras diante de Deus, se formos apresentar aquilo que nós julgamos ser bom, olha aqui, nossa, olha aqui, eu frequento o culto todo domingo, olha aqui como eu ajudo meu vizinho. Se nós apresentarmos isso diante de Deus, Isaías vai dizer que isso é como trapo de imundície, como esparadrapo de lepra, não serve de nada. Então, as nossas obras diante de Deus, cumprir os 10 mandamentos para a gente, é impossível. Mas aí, chegamos diante de Deus, arrependido, reconhecendo que falhamos nos 10 mandamentos, e aí o que acontece? Deus olha para mim e para você, e fala: cadê o cordeiro? Vamos ver como que é o cordeiro. E aí quando ele olha o cordeiro está de braço estendido na cruz. E a pergunta que eu te faço: esse cordeiro é perfeito? Se esse cordeiro é perfeito, há salvação. Se esse cordeiro é perfeito e sem mancha, se você confia nesse cordeiro, que esse cordeiro levou sobre si os seus pecados, há salvação. E essa é a mensagem do Evangelho. Mas você somente saber dessas informações não torna você uma pessoa que tem fé. Você só é um recipiente que está recebendo informações. A pergunta é: você acredita nisso? Você acredita? E aí é a pergunta de Tiago agora. Você acredita? Mostra as evidências. Cadê a prova disso? Porque só falar não resolve. E esse é o texto que nós estamos lendo. E o texto termina citando Raabe aqui. Olha que interessante, a meretriz Raabe, uma prostituta de Jericó. E ele fala que quando os espias chegam até lá, em Jericó, para investigar a terra, ela é quem recebe eles. E aí quando rola no grupo do WhatsApp de Jericó lá, estamos aí com os espias aí. Rola lá nos grupos, conversa para todo lado, os guardas vão lá chegar, ela faz eles ir por um caminho, e aí fala por outro. Mas o que aconteceu? Ela tinha ouvido falar do Deus de Israel, que tinha devastado o Egito. Ela tinha falado do grande Deus de Abraão, lá em Jericó já, e ela creu nesse Deus, porque ela recebeu o povo de lá, e os livrou ainda. Ou seja, ela ouviu falar e colocou em prática
a fé dela, ou seja, ela conhecia o Deus, ela temia esse Deus e ela fez com que essas informações se tornassem em prática. Ela livrou os espias. E aí termina o texto e diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, a causa da nossa salvação não é as obras. Não somos salvos porque praticamos obras. Mas a causa é a fé. Porém, a consequência da fé são obras. Viram como se alinha mais o texto? Fazemos coisas para ser salvo? Não. Somos salvos para as boas obras, somos salvos para praticar as boas obras. E essa é a questão da vida prática do cristão. E algumas aplicações para nós pensarmos. Existe um conceito de dualidade na humanidade, que é assim: na igreja eu sou crente, no trabalho eu sou funcionário, em casa eu sou da família, e a gente faz uma dicotomia e vai separando a gente em etapas, e principalmente quando é assim: a minha vida espiritual está ruim, mas a profissional está boa, a familiar está mais ou menos. Só que a gente não entende que tudo isso está relacionado à fé cristã. As obras que nós falamos, demonstre elas devem ser aplicadas no seu trabalho. As obras de que nós estamos falando sobre evidências de que fomos salvos devem ser evidenciadas na faculdade, na escola, no colégio, dentro da família, com os vizinhos, dentro do ministério. Porque senão as pessoas pensam o seguinte: vou ser salvo porque estou indo na igreja. Aí ela vem na igreja, né, vem 75% de presença, vai chegar diante de Deus e falar: 75% de presença no culto aí, me passa aí para o céu, estou contribuindo com 10%, enfim, no checklist das obras eu estou certo. E é tão interessante quando nós caímos nessa teologia de ter que cumprir coisas para se sentir salvo. Olha como que é complicado. A gente cai nessa amarração de ter que cumprir coisas para ser salvo, que quando você deixa de ir ao culto, você se sente culpado. Se você não for 2, então, meu Deus do céu. No terceiro, você está se sentindo culpado e você vai ao culto, não para cultuar o Deus, mas para aliviar a culpa. Olha como que essa teologia, ela aprisiona a gente, e aí nós vamos dar nome para isso. Chama religiosidade. Nós nos tornamos escravos de uma rotina de religiosidade, de prática que nós temos que fazer. Eu tenho que falar assim, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Mas é tudo sobre eu tenho que fazer, não o porquê eu faço. Então eu faço isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, porque para eu lá na hora da ceia eu poder pegar e não, né, para não deixar a ceia passar. E agora, eu pego a ceia e fico ruim com Deus, ou eu não pego e fico ruim com os irmãos que estão me olhando? Essa é a crise da ceia, né? E aí, o que eu faço agora? Mas olha que interessante que é a fé que Tiago apresenta para nós. Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Apresente isso. Como que nós apresentamos isso? Com culpa? Não. Entendendo que nós não temos que vir à igreja. Um salvo, ele não tem que vir. Ele vem porque ele entende que isso é um privilégio. Ele não encara isso como uma obrigação. Para ele, estar diante de Deus é um privilégio, porque ele entendeu o que Jesus fez por ele. Para ele, manifestar obras de graça no seu trabalho não é: meu Deus do céu, eu faço mais que todo mundo aqui no meu trabalho aqui, ó, ninguém reconhece. É exatamente isso o nosso chamado. Se fosse para ser igual a eles, se fosse para fazer só o que pedem. Então, e no colégio? Nossa, mas no colégio é muito difícil, na faculdade é muito difícil, aquele ambiente cheio de pessoas pagãs. Exatamente, vamos servir essas pessoas. Porque nós não fazemos as coisas, é isso que é interessante, nós não fazemos as coisas para conquistar salvação. Nós conquistamos a salvação.
E é porque nós conquistamos a salvação que nós evidenciamos essas obras. Olha como muda muito a nossa perspectiva, como nós tiramos um fardo das nossas costas de culpa, de desejo de ser aceito, de provar que nós somos santos, de, meu Deus, eu preciso falar a linguagem cristã, a paz do Senhor, eu preciso fazer todas as coisas. Não é sobre isso. É sobre se você crê em Jesus. Se você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, apresente essas obras. Tenha fome de aprender. Então, eu aprendi que Jesus, e eu creio que Ele morreu por mim. E qual que é o próximo passo? Santificação. Isso não é um milagre, não é um milagre que vai acontecer de um dia para o outro você se torna santo. Não, deixa eu ler agora nas Escrituras o que Deus exige de mim agora. Mas eu não quero fazer isso aqui porque eu quero ser salvo, eu quero fazer isso aqui porque eu amo a Deus, e isso aqui sim... isso aqui sim para mim se tornou importante agora. Eu quero agradar a Deus. E agora, casado, né? Se torna mais evidente. Porque se torna mais evidente as motivações. Porque imagina que a minha esposa pede para eu lavar a louça. Imagina. Eu tenho duas opções: lavar ou lavar. Só que eu tenho, das duas opções, a forma de lavar resmungando e de lavar feliz, sabendo que eu estou servindo. Vocês entenderam que, às vezes, nós fazemos coisas, só que a nossa motivação não era fazer? E é louco, né, isso, porque dentro da fé, às vezes nós fazemos coisas que nós não queremos. E isso está relacionado à vida cristã. Às vezes nós fazemos coisas boas e nós não queremos fazer, mas nós só fazemos porque é a imagem que eu preciso passar. E aí, esse confronto que nós encontramos na Bíblia de evidências da fé, é o que nós temos que diariamente, todo dia na hora que nós formos deitar, avaliar o nosso coração. Confesso que isso não é para deixar dúvida no coração de vocês, mas é para, de fato, analisarmos o nosso coração, analisarmos as nossas obras, para vermos se não fomos enganados pelo nosso coração. Porque podemos estar sendo enganados, achando que estamos fazendo coisas para ir ao céu, e não estamos desfrutando que já cremos em Jesus, já estamos incluídos na glorificação, e estamos presos, fazendo coisas, deixando de servir a Deus com alegria. Mas por quê? Porque a gente está preso numa religiosidade muito grande. E é interessante que o Tiago termina dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se a gente não dá evidências da nossa fé, é a mesma forma de dizer que um defunto que foi enterrado está vivo. Não tem sentido. O que fica para nós pensarmos, para a gente levar para a nossa casa, para a gente refletir, reavalie de fato se a nossa fé é em Cristo, ou se o que nós fazemos se não é um mero ritual. Se for um mero ritual, dá tempo da gente se arrepender. Isso não é triste, isso é graça. Agora, se em algum momento a gente se distraiu e caiu no ativismo de ter que fazer coisas para ser aceito por Deus, se arrependa, descanse e sirva a Deus com alegria. Durante muito tempo, eu também fui prisioneiro dessa teologia ativista, fundamentalista, onde eu tinha que fazer coisas, mas quando o evangelho da graça raia, é assim, vai embora prisão, culpa, vai embora sabe, essa sensação de que eu estou fazendo coisas erradas porque eu não cumpri o ritual. Sabe esse sentimento que existe?
estou me sentindo mal porque eu não cumpri o ritual. Isso tudo cai por terra. E aí a gente passa a desfrutar da graça, passa a desfrutar do Evangelho de uma forma leve. E aí vocês vão perceber que, de fato, o tamanho do privilégio que nós temos de estar reunido aqui agora, do tamanho do privilégio que nós temos de ser referências dentro da nossa casa, ser referência dentro da nossa família, ser referência para os vizinhos, para os profissionais que trabalham do nosso lado, ser referência para os que adentraram a fé há pouco tempo, ser referência para os que estão há muito tempo na fé e talvez estivessem em uma teologia equivocada. Esse é o privilégio. Isso é para isso que nós somos chamados, para viver uma fé verdadeira. Uma fé que, no fim dela, é vida prática. É vida prática. É práticas para ser salvo? Não. Mas são evidências de uma fé genuína. Amém? Espero que eu não tenha complicado o texto, porque o texto é complicado mesmo. E que a gente possa, de fato, ser motivado, não motivado pela palavra minha, mas pelo texto de que somos chamados a viver uma fé genuína e prática. Uma fé que é evidenciada e provada por todos que estão ao nosso redor. Amém? Eu vou orar com os irmãos e aí eu passo para o Lucas. Tá bom. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós estávamos perdidos. E aí a sua graça nos inundou, nos constrangiu e nos jogou de joelho. E hoje nós podemos dizer que somos salvos por Cristo, mediante a fé. Mas isso não é só um conceito, não é só uma ideia, não são só informações, Pai. Isso é algo que transforma a gente de dentro para fora. Isso é algo que nos une como comunidade, como família dos santos, Senhor. Pedimos que o Senhor traga luz, Pai, traga luz essa palavra, que ela encontre terra boa nos nossos corações e possamos transformar tudo isso em vida prática, Senhor. Que possamos pensar o que a cruz tem a ver com o meu trabalho, o que a cruz tem a ver com a minha vida diária, o que a cruz tem a ver com tudo que eu faço, Senhor. Para que a nossa fé não seja só uma pesquisa do IBGE, não seja só referente a ideias, Senhor, mas que seja algo transformador, Senhor, que seja avivamento dentro da nossa família, que seja avivamento em todos os ambientes que nós passarmos, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na sua casa reunido, te agradecemos por essa igreja local, Senhor. Oramos para que as pessoas ao redor aqui sejam alcançadas, Senhor, para que o presbitério dessa igreja seja fortalecido e que continue, Senhor, a sua palavra a ser pregada nesse local. Te agradeço por cada família aqui representada, Pai. Te agradecemos pelo seu sacrifício, Senhor. Não nos deixe negligenciar ele, Senhor. E que possamos, de fato, Senhor, ser transformados pela sua palavra para que possamos ser testemunhas vivas, Senhor, de que há transformação. Que podemos, sim, Senhor, ter uma vida prática, Senhor, e desfrutar de tudo isso, Pai. Até que o grande dia chegue, Senhor, e possamos estar ao seu lado. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.